Sempre curti fazer uns bicos, sabe? Quando eu era adolescente, descobri que na internet era fácil conseguir trabalhos simples e minha mente explodiu a partir daí. Você não acreditaria nos tipos de coisas que dá pra achar na internet. Os tipos de trabalho que dá pra ter sem ter que preencher nenhum papel. Na maioria das vezes, as pessoas que contratam ou não querem ser rastreadas pelo governo ou estão desesperadas demais para colocar mais burocracia. Foi assim que eu conheci Carol. Na verdade, foi uma história muito engraçada. Perfeita para contar nas festas. Seria perfeita para o nosso casamento também e para contar para os nossos filhos. Bom, seria. Nos conhecemos porque fomos contratados para ir numa festa de aniversário. Um garoto fazendo 11 anos. Nenhum de nós sabia direito o que o trabalho envolvia quando aceitamos, o que pode ter sido um sinal de que não deveríamos ter aceitado. Mas fomos informados que seríamos bem pagos, e era só isso que precisávamos ouvir. Quando chegamos lá, Frank, um cara de meia idade com barba grisalha e bafo de molho de tomate, nos informou que teríamos que simular uma briga no meio da festa. Iríamos interpretar um casal que morava algumas casas abaixo e estavam prestes a se divorciar. Não nos disseram o porquê, só o que fazer. Ainda não sei porque ele queria que a gente fizesse aquilo. Mas enfim, um trabalho estranho, mas nada que o dinheiro não pague. Não sou muito bom ator, mas Carol? Ela se jogou no papel de corpo e alma, me deixou com a cara marcada do tapa que me deu. Saindo da festa, depois de cumprirmos nosso acordo, sentamos em uma calçada próxima e ela colocou um gelo em minha bochecha marcada pelo tapa. Durante nossa conversa, comparamos as histórias dos nossos trabalhos mais estranhos, nossas experiências mais malucas, as piores coisas que já tínhamos feito para ganhar uns trocados. Nós dois concordamos que qualquer coisa que não fosse ilegal valia a pena e que os trabalhos estranhos eram os mais legais. Ela tinha uma paixão por tudo aquilo que eu nunca tinha visto em ninguém que eu conhecia. E mais um detalhe, Carol não fazia aquilo por dinheiro, mas sim pelas experiências. Uma viciada em adrenalina. Me apaixonei por ela rápido, igual o tapa que levei, agressivo e imediato. Uns meses depois, arrumamos um lugar para morar, e o resto é história. Entramos numa rotina legal. Ela fazia café para mim de manhã e beijava minha testa quando eu entrava na cozinha. Revezávamos para cozinhar o jantar e lavar a louça e assistíamos horas de reality shows ruins no nosso sofá, que era só grande o suficiente para 2 pessoas. Falávamos sobre o futuro, um cachorro, 2 filhos e um quintal. Tudo se encaixou. Os amigos dela gostavam de mim, e meus amigos gostavam dela. Nossas famílias eram iguais. Minha mãe ficou um pouco obcecada em ter um neto e tive que implorar para ela parar de perguntar para Carol sobre o ciclo menstrual dela. Mas nenhum deles sabia da nossa vida secreta, os trabalhos que fazíamos juntos quando ninguém via. Era algo só nosso, esse hobby secreto que a gente dividia. Foi numa sexta-feira tranquila que recebi uma ligação. Carol estava em seu trabalho como barista e eu em casa fazendo uma faxina antes de almoçar com meus pais, que nem um velho. Eu estava acostumado a receber ligações sem sequer ver o número, considerando todos os meus bicos. Então, não estranhei o não identificado quando apareceu em minha tela. O que foi diferente, no entanto, foi a mensagem automatizada que tocou assim que atendi a ligação. Essa ligação pode ser gravada para fins de garantia de qualidade e treinamento. Por favor, diga seu primeiro e último nome e sua data de nascimento. Franzi a testa, jogando o pano que eu estava limpando o fogão na bancada da cozinha. Brian Rains, 14 de maio de 1999. Falei. Houve um silêncio, e então um bip. Depois, um homem falou. Desta vez não mais um robô.
Olá, Sr. Rains. Fui informado de que o senhor pode estar procurando emprego? Ele perguntou. Quando Carol chegou em casa, eu estava esperando no sofá. Ela veio por trás de mim, segurou o meu rosto nas mãos e beijou o topo da minha cabeça. E aí, amor? Eu disse, tentando não demonstrar animação na voz. Como foi o trabalho? Perguntei. Cansativo. Ela se jogou no encosto do sofá, amassando as almofadas. Só recebi essa mensagem de voz maluca, olha só. Ela disse, me mostrando aparentemente a mesma voz que me ligou mais cedo. Claro que, diante essa coincidência, topamos. Um homem nos buscou num carro preto comprido. Ele era muito quieto, respondendo às nossas perguntas com respostas de uma palavra só e mantendo os olhos na estrada. Carol e eu ficamos trocando olhares e apertando as mãos o tempo todo. Quando chegamos, outro homem se aproximou do lado de fora. Nos cumprimentou abrindo a porta do carro com um sorriso. Ele era alto e magro, usava um terno impecável, com o cabelo escuro penteado para trás, sem um fio sequer fora do lugar. Senhor e senhora Rains, presumo? Ele disse. Carol olhou para baixo, tímida. Fiquei surpreso, ela nunca era tímida, mas essa situação definitivamente parecia mais profissional do que o que estávamos acostumados. Nós não somos casados. Falei. Me desculpe. O homem bateu na testa com a palma da mão. Me desculpe, senhorita? Caroline, disse ela. Senhorita Caroline, claro. Ele estendeu a mão para cumprimentá-la, e depois a minha, ansioso. Meu nome é Michael Kessler. Podem me chamar de Kessler. Gostariam de saber o que vocês estão fazendo aqui? Deixamos Kessler nos levar para dentro do prédio. Por dentro, parecia muito menos decadente. Fomos recebidos com longos corredores brancos e profissionais agitados segurando cafés e pranchetas, vestindo jalecos brancos iguais. Isso é tipo um hospital? Carol perguntou, olhando em volta com admiração. Não um hospital, embora haja profissionais médicos aqui, e certamente temos acesso a esse tipo de ferramenta. Ele disse com um sorriso malicioso. Entramos numa sala com uma mesa de metal e 4 cadeiras. Nada mais. Uma mulher com o cabelo preso num coque apertado entrou. Colocou uma pilha de papéis na mesa e saiu correndo. Kessler fez um gesto para que nos sentássemos. Isso, ele disse lentamente, olhando para mim, para Carol e de volta para mim. Isso é a EMA. Vocês sabem o que isso significa? Ele esperou que a gente balançasse a cabeça antes de continuar. Esse é o Escritório de Métodos Aprimorados. Olhei para ele, as luzes fluorescentes brancas fazendo meus olhos arderem. Tá, e o que isso significa? Perguntei. Fico feliz que você pergunte. Kessler se recostou na cadeira, cruzando as mãos no colo. Essencialmente, aqui na EMA testamos métodos de tortura. Vemos o que funciona, o que não funciona e o que precisamos mudar ou reduzir, sabe? Eu podia sentir Carol me olhando. Olhei de volta. Eu não conseguia decifrar a expressão dela, mas de alguma forma eu ainda conseguia entender o básico. Isso é um projeto do governo? Ela perguntou, com os olhos ainda fixos nos meus e as sobrancelhas franzidas. Kessler riu. Podemos dizer que sim, ele disse. Então, por que vocês precisam da gente? Eu perguntei, mesmo sentindo que podia saber a resposta, finalmente desviando o olhar da minha namorada e voltando para o homem na nossa frente. Kessler suspirou, inclinando-se para frente de novo, apoiando os cotovelos na mesa. Ele tinha um rosto bem marcante, mas conseguia parecer charmoso e acolhedor só pela expressão. Vou ser sincero com vocês, ele disse, mais baixo do que antes. Precisamos de voluntários.
Mas encontrar voluntários para algo assim é difícil, sabe? É por isso que agora estamos procurando pessoas como vocês. Pessoas que estão interessadas em fazer bicos como este. Bicos é assim que os jovens chamam, né? Enfim, para isso, estamos oferecendo uma grande quantia de compensação. Eu juntei os lábios, procurando em seu rosto qualquer sinal de decepção ou exagero. Não encontrei nenhum. Olhei para Carol, que estava olhando para a pilha de papéis. Quanto é essa compensação? Perguntei finalmente. Vocês dois estão pensando em se casar? Ele perguntou de volta. Senti o ambiente esquentar. Para falar a verdade, eu tinha comprado a aliança um mês atrás. Eu só estava esperando o momento certo. E um momento em que pudéssemos planejar um casamento sem o estresse de falir por causa disso. Sim, pretendemos casar, vamos planejar, claro. Falei. Vocês já viram quanto custam esses lugares para alugar para um casamento hoje em dia? Kessler levantou as sobrancelhas com simpatia, inclinando-se ainda mais perto de nós. Sem falar na lua de mel. Vocês estão pensando em ter filhos, começar uma família, mandar esses filhos para a faculdade, envelhecer e se aposentar? O homem estendeu a mão. Pegou minha mão em uma das dele e a de Carol na outra. Senti como se o ar da sala estivesse sendo sugado. Vou ser honesto com vocês dois. Não vou usar meias palavras. Tá difícil a vida, né? Eu poderia fazer com que vocês nunca mais precisassem se preocupar com dinheiro. Ele nos deixou na sala para que pudéssemos conversar sozinhos e olhar os papéis, e eu poderia jurar que ouvi a fechadura fazer clique atrás dele. Mas, para ser justo, fiquei bem aflito naquele momento. Carol e eu ficamos um momento em silêncio. Estendi a mão para folhear os papéis, mordiscando meu lábio inferior. Vi palavras como acordo de não divulgação, responsabilidade, cuidados médicos. Coloquei os papéis de volta e peguei a mão de Carol de novo. É muito dinheiro. Ele pareceu falar sério. Falei a ela. Seríamos, considerados criminosos de guerra se participássemos disso? Ela perguntou rindo, mas sua expressão era de ansiedade. Dei de ombros lentamente. Ela esfregou o rosto com a mão livre, um hábito que expunha seu nervoso. Estendi a mão e toquei o cabelo dela por detrás da orelha, sorrindo. Ela sorriu de volta, apreensiva. Havia algo que nenhum de nós estava dizendo, algo que nenhum de nós queria admitir. Quão ruim era o trabalho para oferecer aquela quantia de dinheiro. Ainda assim, havia uma vibração entre nós. Era isso que fazíamos, nos inscrevíamos para coisas estranhas pelas experiências. Carol vivia por coisas assim. Acho que eu sabia no segundo em que chegamos lá que ela iria querer fazer isso. Quando Kessler voltou, me levantei, empurrando minha cadeira para trás e enxugando as mãos suadas em minha calça jeans. Kessler, que tipo de tortura estamos falando? Perguntei. O sorriso dele era largo. Posso mostrar para vocês agora, se quiserem. Ele explicou enquanto nos guiava de volta pelo corredor, nos levando para outra sala, que era essencialmente a mesma que a anterior, mas com mais câmeras montadas nas paredes e com cadeiras diferentes. Me encolhi um pouco quando vi as algemas de pulso e tornozelo presas à estrutura de metal estéril. Tudo o que fazemos aqui fica dentro dessas paredes, ele nos disse, gesticulando para que nos sentássemos. Carol e eu trocamos um olhar, então obedecemos. Em termos de comunicação, mas também fisicamente, não faremos nada para prejudicá-los permanentemente e temos equipe médica no local para qualquer tratamento que vocês possam precisar. Como se fosse um sinal, um homem com um dos jalecos de laboratório entrou na sala, empurrando um carrinho. Ele começou a amarrar nossos pulsos, deixando nossas pernas soltas. Tudo é voluntário, lembrem-se disso, Kessler continuou,
Nada acontecerá com vocês sem o consentimento explícito, embora podemos precisar reter alguns detalhes para obter a leitura mais precisa de suas reações. Vocês podem sair ou interromper seus contratos a qualquer momento. O homem do jaleco começou a colocar luvas médicas. Eu engoli em seco. O que ele vai fazer? Perguntei. Kessler acenou para o homem de jaleco, que pegou uma seringa do carrinho, examinando a agulha com cuidado e depois pegando um vidrinho para tirar o líquido. Isso é só... vamos chamar de amostra. Isso é algo em que estamos trabalhando há algum tempo. Já foi testado muitas vezes com uma alta taxa de sucesso. Me perguntei qual era uma alta taxa de sucesso nesse contexto. Uma grande quantidade de dor? A quantidade certa de gritos? Normalmente, provavelmente, iríamos conectá-los a vários sensores de ondas cerebrais, mas vamos começar leve hoje, tá? O médico, o cara de jaleco que penso ser o médico, se aproximou de Carol, que se contorceu ansiosamente. Ele limpou o braço dela com um cotonete com álcool e começou a procurar uma veia. A observei, tentando parecer encorajador quando seus olhos encontraram os meus. Isso é uma espécie de eletrocução líquida, por assim dizer, Kessler disse. Antes que qualquer um de nós pudesse responder a isso, o médico já estava inserindo a agulha no braço de Carol e apertando a seringa. Observei o corpo dela se contrair, seus olhos se arregalando e ficando vidrados. Ela ficou perfeitamente parada por um momento, exceto pela boca, que se abriu e todo seu rosto ficou flácido. Foi então que Carol começou a tremer e ter espasmos, seus membros se contorcendo sem controle. Então ela gritou, um som gorgolejante e horrível. Fui tomado pelo pânico. Eu estava tão distraído que mal senti a agulha entrando no meu braço também. E então foi como se eu estivesse pegando fogo. Nós não voltamos naquele lugar por uns meses. Kessler nos disse que tínhamos tempo e poderíamos pensar sobre voltar, enquanto nos entregavam uma pilha alta de dinheiro. A sensação do dinheiro quase compensou a dor. Ele tinha dito a verdade. Não durou muito tempo e só foi aquilo que aconteceu. Parecia que os efeitos da injeção duraram 1 hora, mas nos disseram que tinha durado apenas alguns minutos antes de passar. Eu esperava estar fraco ao sair da instalação e me preparei para ficar envergonhado por lidar pior com isso do que minha namorada. Mas a sensação passou rápido. Na verdade, quase me senti mais vivo. Recebemos uma breve entrevista em que um homem mais jovem rabiscou anotações extensas e então fomos liberados. A primeira coisa que Carol me disse quando saímos foi: "Que demais!" Ainda assim, esperamos um tempo. Parecia um próximo passo importante em nosso hobby de bicos aleatórios e estranhos. Era distópico, estranho e assustador. Mesmo que a sensação tivesse passado, eu conseguia me lembrar vividamente do que a injeção tinha feito comigo, como tinha rasgado minhas veias, como eu tinha me perguntado se estava morrendo, e isso era para ser só uma amostra. Mas, eventualmente, nenhum de nós conseguiu ficar longe. O dinheiro era bom, muito bom. No começo, mantivemos segredo um do outro, como se estivéssemos fazendo algo errado. Ela ia para o trabalho dela e eu ia para a instalação. Eles me injetavam, me davam coisas que me deixavam mal, me jogavam para lá e para cá, até me batiam. E então eu ia para casa, ainda cambaleando e dolorido. Carol começou a agir estranho, ficando acordada depois que eu ia para a cama. Mas eu não podia exatamente confrontá-la sobre isso porque eu também estava agindo estranho. Acho que nenhum de nós queria colocar pressão no outro. E não acho que nenhum de nós gostava da ideia do outro ser torturado, por isso não conversávamos sobre. Tudo foi confirmado na minha mente quando a peguei entrando pela porta da frente quase às 3 da madrugada, esfregando a têmpora como se estivesse com uma dor de cabeça horrível. Eu estava sentado no sofá lendo um livro esperando por ela. Ela parou de repente com os olhos arregalados. Não pude deixar de rir. Me traindo? Eu perguntei. Ela riu,
caindo ao meu lado no sofá. Não exatamente, ela disse. A puxei para perto de mim e ela encostou a cabeça no meu ombro. Vamos fazer isso juntos, ok? De agora em diante, vamos juntos, falei. Esperei por uma resposta, mas depois de um minuto, tudo o que consegui ouvir foi um ronco. Fomos juntos no fim da semana seguinte. Kessler nos cumprimentou, dando tapinhas nas nossas costas alegremente. Que bom ver vocês juntos de novo. O trabalho que vocês dois têm feito aqui é fantástico. Tenho algo diferente para vocês dois hoje, agora que estão aqui juntos, se estiverem afim. Meu sorriso diminuiu um pouco, se transformando em preocupação. Diferente como? Perguntei. Ele me dispensou com a mão, nos guiando para uma das salas. As mesmas cadeiras nos receberam, com suas algemas e restrições. Um médico já estava lá dentro, brincando com algum tipo de cinta. Parecia uma espécie de faixa de cabeça. Gostaríamos de tentar algo mais psicológico do que vocês estão acostumados, Kessler disse. Eu parei no lugar. Kessler e Carol se viraram para me encarar, levantando as sobrancelhas em sincronia. Tortura psicológica? Eu comecei a ter imagens vívidas na minha cabeça, todos os filmes de terror psicológico que eu já tinha visto correndo de volta para mim. Dor física era uma coisa, mas a saúde mental é algo delicado, algo com o qual não se deveria brincar. Kessler se aproximou de mim, colocando as mãos em cada um dos meus ombros e me ofereceu um sorriso reconfortante. Pense nisso, Sr. Rains, ele disse com a voz gentil. Será um teste breve. Vai durar apenas uns 30 segundos. Como eu disse, nada sairá dessa instalação e temos profissionais para avaliar seu estado mental diretamente depois. 30 segundos por dinheiro suficiente para comprar um carro usado. Me preocupei. O medo que eu tinha tido no passado voltando. Se não fosse perigoso, por que valeria tanto? Valia mais do que nos pagaram por qualquer coisa antes. Vamos, amor. Carol sorriu para mim por trás dele. Ela não parecia assustada e isso me acalmou um pouco. Vamos fazer isso juntos. Balancei a cabeça relutantemente. Quase assim que meu queixo se levantou para fazer isso, o médico estava colocando a faixa de cabeça, 2 placas de metal se enterrando na minha testa. Senti meus músculos tensos. Nos sentamos e Carol estendeu a mão para pegar a minha. Eles não nos amarraram desta vez, o que eu mal pensei até que fosse tarde demais. O médico colocou a faixa de cabeça em Carol também. Ela fez uma careta para mim, o que me fez reprimir uma risada. Prontos? Kessler perguntou. Então, ele acenou para o médico, que apertou algo no que parecia um teclado, e Carol começou a gritar. No segundo em que ele tocou na coisa, ela estava gritando. Não era como nenhum grito que eu já tinha ouvido antes, não como da primeira vez que estivemos aqui, nem em nenhum filme de terror. Certamente nunca na vida real. Parecia que meus tímpanos estavam explodindo e só ficou mais alto e mais estridente. Era desesperador. Era além da tortura, além da dor, além de qualquer coisa que um ser humano pudesse suportar. Imaginei o inferno. Imaginei que as almas sendo arrastadas para o purgatório poderiam soar como aquele grito. Eu nem era religioso. Ela apertou minha mão e senti meus ossos rachando. Carol? Carol? Saí da minha cadeira, tentando sacudi-la, tentando ignorar a dor de seu aperto. Ela não largava minha mão, não conseguia. Seus olhos estavam bem abertos e mortos, olhando para mim, mas sem ver nada. Ainda assim, lágrimas escorriam deles. Mais lágrimas do que eu já tinha visto alguém chorar. Me virei de novo. O médico estava digitando rapidamente no computador e Kessler estava olhando, com as mãos para fora e os olhos se movendo rapidamente para frente e para trás, como se estivesse em choque. Pelo amor de Deus, façam alguma coisa! Eu gritei. Faça alguma coisa, por favor! Carol estava ofegando agora. Um som irregular que ecoava na minha cabeça.
Parecia que eu não conseguia ouvir nada além daquele horrível suspiro molhado. Apenas ar morto e sua garganta lutando por ar, baba escorrendo de sua boca e descendo pelo queixo. Finalmente, arranquei a faixa da cabeça dela. Instantaneamente, Carol ficou mole, soltando minha mão. A sala ficou em silêncio por um momento. Então, Kessler murmurou algo para o outro homem, e o médico saiu correndo pela porta. Carol? Amor, você tá bem? Eu me ajoelhei na frente dela, esfregando seu joelho. Ela não olhava para mim, não se movia. Por um segundo, me perguntei se ela estava morta. Por favor, me responde. Bem quando eu estava prestes a verificar seu pulso, a cabeça dela se virou. Ela não estava mais gritando, mas seus olhos estavam tão mortos quanto antes, quando encontraram os meus. Eles nem pareciam os olhos dela. Ela abriu a boca, e de lá saiu um som horrível e sussurrante, como se ela tivesse esquecido de como usar a língua. Me inclinei para perto, tentando ouvir. Por favor. Ela engasgou. Chega. Eu senti calor. Senti como se estivesse com uma febre horrível. Estendi a mão, toquei seu rosto molhado. Acabou, amor, chega, acabou, tudo bem? Ela me encarou, se é que pode se chamar assim. Não, só me mata, ela disse. Me virei para olhar Kessler. Ele parecia tão chocado quanto eu, ajustando ansiosamente a gravata. Por um longo momento, nos encaramos, e eu sabia o que ele estava pensando. Algo tinha dado terrivelmente, inacreditavelmente errado, e ele não sabia como consertar. As horas seguintes foram um borrão. Me lembro dos médicos correndo, levando Carol para fora da sala, apesar dos meus apelos de querer saber onde estavam indo para me deixar ir com eles. Fiquei sozinho na sala fria e estéril, o grito dela ecoando na minha cabeça. Chorei, implorei para as câmeras nos cantos da sala, bati com a cabeça na mesa. Alguém entrou e enfaixou minha mão quebrada, mas ninguém disse nada. Parecia que eu estava lá há dias. Quando a porta finalmente se abriu de novo e Kessler entrou, eu nem consegui sentir alívio. Só me senti quebrado. Onde ela está? Eu engasguei, levantando a cabeça. Ela está bem? Ele não disse nada, apenas se sentou na minha frente. A expressão horrorizada que eu tinha visto por último, completamente apagada em sua face, embora eu pudesse jurar que seu rosto estava um pouco pálido. Ele tirou um envelope do bolso e o colocou na mesa de metal entre nós. A senhorita Carol está logo ali fora. Ela está ilesa e se sentindo bem, ele disse. Soltei um soluço. Não pude evitar. Eu escondi meu rosto nas mãos. Kessler pigarreou e continuou. Você deve pegar este envelope. Dentro há um cheque de 700 mil. Um dos nossos motoristas vai levá-lo ao pronto-socorro, onde sua mão será devidamente tratada. Quaisquer contas médicas adicionais serão totalmente cobertas por nós. Você deve fazer isso e então ir para casa e nunca mais voltar aqui. Você entendeu? Olhei para ele e balancei a cabeça. Eu estava com raiva. Eu queria gritar, exigir respostas, ameaçar processar, mas minha mente era pura exaustão. Eu só queria ver minha namorada, eu só queria ir para casa. Kessler acenou com a cabeça, com a boca pressionada. Nós da EMA estamos terrivelmente envergonhados pelo que aconteceu hoje. Por favor, aceitem nossas mais profundas condolências. Algo nessa frase que ele disse me incomodou. Fez minha pele formigar, mas minha mente estava entorpecida. Apenas balancei a cabeça de novo, pegando o envelope e enfiando-o no bolso. Carol estava logo ali fora, como ele tinha dito, e ela sorriu quando me viu.
A abracei apertado, respirando o cheiro de seu cabelo, beijando o lado de seu pescoço. Graças a Deus você está bem, falei. Ei, não chora. Ela se afastou, beijando minha bochecha e enxugando minhas lágrimas. Eu estou mais do que bem, amor. Foi incrível. Uma risada saiu de mim como uma tosse incontrolável. Você é uma psicopata, falei. Como prometido, fomos levados ao hospital, onde colocaram meu braço no gesso. Minha mão estava quebrada em 3 lugares diferentes. Carol ficou ao meu lado enquanto eles me examinavam. Uma sensação horrível e ansiosa tomou conta de mim. Quando olhei para ela, tudo o que ela fez foi sorrir. Eu não consegui dormir naquela noite. Fiquei olhando para o teto, com manchas brancas flutuando na minha visão, minha mão latejando no meu peito. As costas de Carol, pressionadas contra o lado do meu braço, eram a única coisa que me fazia sentir um pouco mais calmo. Eu me virei para olhar para a parte de trás da cabeça dela. O quarto parecia quieto demais, escuro demais depois de passar tanto tempo naquela sala estéril e brilhante. Eu estava inquieto. Carol? Eu sussurrei. Você está acordada? Ela não disse nada, mas não estava roncando. Juro que conseguia ouvir o coração dela batendo. Suspirei. O que você sentiu lá, quando tudo aconteceu? Perguntei. Eu sabia que ela não ia responder, mas perguntei de qualquer jeito. Eu precisava conversar, mesmo que fosse só comigo. A senti se mexer um pouco, as costas dela se movendo com cada uma de suas respirações. O coração dela começou a acelerar. Só então comecei a me perguntar por que eu conseguia ouvi-lo e tão alto. Sentei um pouco, apoiando-me nos cotovelos. Acariciei o cabelo dela. Ei, amor, você está bem? Nenhuma resposta, só as batidas do coração. De repente, tive aquela sensação que as crianças têm à noite quando têm certeza de que há alguém no armário ou logo ao lado de fora da porta do quarto, alguém que elas não conhecem. O pânico correu por mim e, fosse racional ou não, eu tinha que ver o rosto dela, tinha que ter certeza de que estava viva, de que era ela mesma. Estendi a mão e peguei em seu braço, rolando-a em minha direção. Os olhos de Carol estavam bem abertos, vermelhos de sangue, e meu coração saltou para minha garganta quando percebi que não era o coração dela que eu estava ouvindo. Era ela arfando por ar, sua garganta fechando e abrindo de novo rapidamente, engolindo e arfando seco no escuro como um animal prestes a vomitar. A sacudi, sentando-me na cama. Ela engasgou, piscando para mim quase sonolenta, esfregando os olhos. Amor? Ela disse. Sua voz estava rouca, cansada e seca, mas de resto normal. Acendi o abajur, respirando com dificuldade. O que foi? Ela perguntou. Balancei a cabeça. Eu não conseguia olhar para ela, não conseguia respirar. A sentia envolver os braços em volta de mim, fazendo silêncio gentilmente e acariciando meu cabelo. Você estava... Comecei a falar, mas ela logo me interrompeu. Shhh, tá tudo bem. Tá tudo bem agora, eu estou bem. Foi só um pesadelo. Mas não era um pesadelo. Eu sabia que não. Depois disso, minha namorada ficou diferente. Ela não era mais a mesma. Tentei voltar ao normal, ela certamente também. Foi trabalhar como antes, viu seus amigos, assistiu televisão comigo no nosso sofá, mas não parecia que ela estava realmente lá. Carol não dormia muito e quando dormia era estranha e inquieta. Mais de uma vez a peguei dormindo com os olhos bem abertos como naquela primeira noite. Uma vez, perguntei como tinham sido seus sonhos recentemente, e ela hesitou,
antes de me dizer: sabe como quando a carne está fresca e os músculos estão vivos, então eles se movem e se contorcem mesmo que o animal esteja morto, sabe? Ela sorriu e bagunçou meu cabelo. É assim que eu sinto minhas pálpebras. A pior parte era como ela fingia que isso era normal. Como ela me dizia que estava bem. Como ela me beijava como sempre e como ela tentava fazer piadas, mas nunca saía do jeito certo. Cheguei ao meu limite numa noite, um mês depois, quando cheguei em casa depois de tomar um drink com os amigos. A casa estava completamente escura, completamente silenciosa, completamente parada. No segundo em que abri a porta, senti o terror inexplicável, como se houvesse um homem no armário. Não parecia certo ali. Nada parecia estar no lugar certo, mesmo que eu soubesse que devia estar. Tudo parecia errado. Carol? Eu chamei baixinho, tirando a jaqueta molhada da chuva. Você está acordada, querida? Nenhuma resposta. Eu ia subir as escadas, quando a vi. Ela estava no nosso corredor, sua cabeça meio que inclinada, olhando na esquina do corredor, na virada da parede, só com os olhos aparecendo na escuridão, bem abertos, olhando para mim, mas sem me ver. Ela começou a gritar, e foi ainda pior não conseguir ver sua boca atrás da parede. Ela gritava em rajadas curtas, como um cachorro ofegante, os sons arrepiantes saindo dela. Lutar ou fugir entrou em ação no meu corpo. Me virei e saí pela porta, fechando-a atrás de mim. Andei até estar do outro lado da rua, antes de olhar para trás em direção à nossa casa. Ela estava na janela do nosso quarto, as luzes acesas, iluminando sua silhueta. A observei se inclinar para trás e bater com a cabeça no vidro uma vez. Depois de novo. Depois de novo. Algo escuro e líquido escorrendo na moldura. Os paramédicos tiveram que amarrá-la para impedi-la de se debater ou de se machucar. Eu assisti enquanto eles a levavam. Ela continuava implorando para que a matassem. Tentei ligar para o EMA, mas tudo o que consegui foi uma mensagem de que o número tinha sido desativado. Dirigi de volta para o endereço da empresa enquanto minha namorada ainda estava no hospital, mas não sobrou nada além de um galpão vazio. Quando a busquei no hospital, ela estava completamente normal de novo. A única prova de seu surto sendo os pontos na testa. Foi naquele dia, o dia em que a peguei, quando me senti completamente quebrado e desamparado, que comecei a ouvir a voz dela. Querido? Olhei para minha namorada, ou para o que minha namorada tinha se tornado. Ela estava olhando pela janela, sorrindo pacificamente. Oi, o que foi? Perguntei. Ela olhou para mim, seu sorriso se alargando. Nada, eu não disse nada. Ela disse. Me virei, convencido de que estava apenas ouvindo coisas. Eu tinha que estar, faria sentido. Mas então, ouvi de novo. Amor, abra seus olhos, querido, está tudo bem. Jesus Cristo, Kessler, tira essa coisa dele. Acho que ele já teve o suficiente. Já se passaram semanas desde então. Estamos em casa, estamos seguros. Ou pelo menos é o que Carol disse. Estou tentando acreditar nela. Sei que o que ela disse estava só na minha cabeça. Sei que era só o que aquele aparelho fez comigo. Mas parecia tão real quando estava acontecendo. Até a próxima. Obrigado.